E então, depois de uma entrada de vegetais, como que você normalmente comeria, e o pico de glicose da sua refeição vai ser muito menor do que se você não tivesse comido a entrada de vegetais. E você também vai acabar comendo mais nesse processo e ainda ajudar seu corpo e sua saúde ao mesmo tempo. Então é uma situação em que todo mundo sai ganhando. Olá, anjos, e bem-vindos ao The Glucose God Show. Eu sou Jessie Chauspé, uma bioquímica obcecada em ajudar você a entender seu corpo para que possa viver sua vida ao máximo. Neste episódio, vou abordar algo que é incrivelmente fundamental para todo o meu trabalho e também fundamental para ajudar qualquer pessoa que queira começar a se sentir melhor. Estou falando sobre meus 10 principais truques para controlar a glicose. Eu criei esses truques depois de analisar centenas, se não milhares, de estudos científicos sobre o tema dos níveis de glicose e sintetizá-los em 10 diretrizes ou princípios fáceis de seguir, para que você não precise ler todos esses estudos científicos complicados e possa, de fato, começar hoje mesmo. Ah, então esses truques são incríveis. Brincadeira. Então deixa eu te mostrar todos os truques, são 10, e você também pode encontrá-los em um PDF gratuito, na descrição deste episódio, caso queira um resumo prático em uma página só. Então, vamos começar. O truque número 1 é comer os alimentos na ordem certa. Estudos científicos mostraram que, se comermos os elementos de uma refeição em uma ordem específica, podemos reduzir o pico de glicose dessa refeição em até 75%. Agora, por que é importante reduzir os picos de glicose? Porque a maioria de nós tem picos de glicose diariamente e nem percebe, mas esses picos causam sintomas como fadiga, vontade de comer açúcar, chocolate e biscoitos, dormir mal, inflamação, problemas hormonais como SOP ou menopausa difícil. Cada pico de glicose também nos aproxima cada vez mais do desenvolvimento de diabetes tipo 2. Basicamente, se você quer se sentir melhor do que se sente agora, regular seus níveis de glicose é o ponto de partida. É como a fundação da casa da sua saúde. Se seus níveis de glicose estão subindo o tempo todo, como acontece com a maioria de nós, você simplesmente não vai se sentir bem e não vai conseguir correr atrás da vida que deseja. Então, reduzir os picos de glicose é super importante. Então, esse primeiro truque, comer seus alimentos na ordem certa. Então, os cientistas descobriram que, se você comer os vegetais primeiro durante a refeição, depois as proteínas e as gorduras, e só então os carboidratos, ou seja, os amidos e os açúcares, você pode reduzir o pico de glicose da sua refeição em até 75%. Então, esse é um jeito fácil de começar. Da próxima vez que você estiver diante de uma refeição, se houver uma separação clara entre os elementos do prato, coma primeiro os vegetais, depois as carnes e as gorduras, e então deixe os carboidratos, como arroz, macarrão, batata, pão e, obviamente, a sobremesa, para o final da refeição. E o motivo pelo qual esse truque funciona é porque os vegetais, quando comemos eles primeiro, criam uma malha protetora poderosa no nosso intestino graças a toda a fibra que eles contêm. Essa malha então desacelera a velocidade com que as moléculas de glicose dos carboidratos, que vêm depois, conseguem chegar à sua corrente sanguínea. Uma dica fácil para começar. Você não precisa mudar o que está comendo, nem a quantidade que está comendo. Basta mudar a ordem e ver como você se sente muito melhor. Dá uma olhada nesse gráfico como exemplo. Temos tofu, temos arroz, temos brócolis. Quando comemos o brócolis primeiro, depois o tofu e o arroz, o pico é muito menor do que quando fazemos o contrário. Dica número 2. O hack número 2 se baseia nos mesmos princípios do hack número 1, mas é um pouco diferente. A dica número 2 pede que você adicione uma entrada vegetariana no início das suas refeições. Então, o que é uma entrada de vegetais? Uma entrada de vegetais é um prato feito de legumes que você come no começo da refeição, e essa dica, na verdade, é um pouco mais simples do que a dica número 1, que pede para você separar os elementos da sua refeição para comê-los na ordem certa. A dica da entrada de vegetais aproveita quase todo o poder da dica da ordem dos alimentos e é um pouco mais fácil de colocar em prática. Então, é isso que você faz. No começo do seu almoço ou do seu jantar, você simplesmente adiciona um prato de vegetais no início da refeição,
E isso pode ser vegetais crus, vegetais cozidos. Você pode colocar molho, pode colocar algum tipo de queijo, o que você preferir, mas comece suas refeições com um prato de vegetais para, mais uma vez, aproveitar o poder das fibras que eles contêm. E depois de começar com os vegetais, como que você normalmente comeria, e o pico de glicose da sua refeição vai ser muito menor do que se você não tivesse comido os vegetais antes. E você também vai acabar comendo mais nesse processo e ainda ajudar o seu corpo e sua saúde ao mesmo tempo. Então é uma situação em que todo mundo sai ganhando. Os vegetais mais fáceis para começar são pedir uma salada de acompanhamento no restaurante, comer algumas fatias de pepino, alguns tomatinhos, e o ideal é que os vegetais componham cerca de 30% do volume total da sua refeição. Dica número 3. A dica número 3 é: pare de contar calorias. Agora, é claro que as calorias importam. Tipo, se você comparar, sei lá, 1.000 calorias de batata chips com 5.000 calorias de batata chips, obviamente 5.000 calorias de batata chips são muito mais batata chips e vão ter um impacto ainda mais prejudicial na sua saúde. Mas o que eu quero que você foque é no fato de que as calorias não dizem o que tem dentro do alimento. Então, duas pessoas podem estar comendo exatamente o mesmo número de calorias, digamos, 2.000 calorias e 2.000 calorias. Uma pessoa pode estar comendo de um jeito que cria picos enormes de glicose, uma verdadeira montanha-russa de glicose. Elas podem estar exaustas, cheias de desejos, com muita acne, ter diabetes tipo 2, ter SOP, enquanto outra pessoa pode estar comendo 2.000 calorias, mas alimentos que mantêm os níveis de glicose estáveis. Por isso, essa pessoa pode se sentir incrivelmente bem, sem problemas de saúde e totalmente prosperando. Então, a quantidade de calorias que você consome não é um bom indicativo de quão saudável você vai ser. E agora vem uma historinha. Você sabe como as calorias eram medidas originalmente? É bem fascinante. Então, o que normalmente era feito se você quisesse medir as calorias de, digamos, um donut, era pegar o donut, colocá-lo em uma caixinha, fechar a caixa e depois colocar a caixa, submergir a caixa em um grande aquário cheio de água. Tá acompanhando? Donut na caixa, no fundo de um aquário cheio de água. Depois, você tinha um sistema para acender o donut dentro da caixa, e você media quanto calor o donut estava gerando enquanto queimava, e então fazia um pequeno cálculo com o volume de água, o aumento de temperatura, e era assim que se media as calorias. As calorias eram simplesmente uma medida de quanto calor é liberado quando um alimento é queimado. Então, com essa lógica, você pode perceber que, digamos, esse donut e um abacate liberam a mesma quantidade de calor quando queimam e têm o mesmo número de calorias, mas as calorias não estão te dizendo o que realmente tem dentro da caixa. Um donut é cheio de amido e açúcar, dá um pico enorme de glicose porque amidos e açúcares são o que se transformam em glicose no seu corpo. O abacate, basicamente, é gordura e fibra, ótimo para os seus níveis de glicose. Nenhum pico de glicose será positivo para a sua saúde. Então, em conclusão, pare de contar calorias. Concentre-se no que você realmente está comendo. Concentre-se nos hacks. A maioria dos meus leitores, se simplesmente ignorarem completamente as calorias e começarem a usar as dicas, se sentirão muito melhor. E, sim, se eles estivessem tentando perder peso, eles também poderiam perder peso muito facilmente porque quando estabilizamos nossos níveis de glicose e paramos de contar calorias, algumas coisas importantes acontecem. Primeiro, os desejos desaparecem. Segundo, a fome diminui. E terceiro, porque com menos picos de glicose, você tem menos insulina presente no seu corpo e seu corpo consegue queimar gordura com mais facilidade. Então, mesmo que seu objetivo seja perder gordura, essa é uma abordagem melhor para começar. Hack número 4. Tome um café da manhã salgado. Esse provavelmente é o hack mais difícil para muita gente, mas também é o mais poderoso para começar. Então, se você estiver se sentindo aventureiro e realmente quiser ver um impacto rápido, eu recomendo muito que você comece pelo hack do café da manhã salgado, e é assim que funciona esse hack. Então, primeiro de tudo, se de manhã, como a maioria das pessoas hoje em dia, você consome principalmente amidos e açúcares, digamos que você coma uma tigela de cereal e um suco de laranja ou um pão com geleia ou granola com banana e mel, basicamente amidos e açúcares, isso gera um pico enorme, enorme, enorme de glicose logo pela manhã.
O problema disso é que, se você tem um grande pico de glicose pela manhã, sua fome vai voltar muito mais rápido e sua energia vai ficar desregulada pelo resto do dia. Com um grande pico de glicose no café da manhã, você está prejudicando suas mitocôndrias. Suas mitocôndrias são as pequenas fábricas nas suas células responsáveis por produzir energia, e um grande pico de glicose as prejudica, impedindo que elas gerem uma boa energia para você conseguir fazer o que quiser. Então, café da manhã doce, não, não. Você realmente deveria passar para um café da manhã salgado. Isso vai mudar sua vida. Aqui estão as diretrizes para um café da manhã salgado. Ele deve ser baseado em proteína. Claro, pode ser ovos, mas também pode ser iogurte grego. Pode ser castanhas. Pode ser carne ou peixe que sobraram do seu jantar. Pode ser tofu. Pode ser whey protein no seu smoothie, e por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. Depois, adicione um pouco de gordura, coloque um pouco de fibra se quiser. Você não precisa realmente adicionar muita fibra de manhã, porque eu sei que vegetais de manhã parecem um pouco intensos para algumas pessoas, e aí você pode colocar, por exemplo, algum amido, então um pouco de pão, algumas batatas. Mas, o mais importante, um café da manhã salgado não deve conter nada doce, exceto, se você quiser, fruta inteira para dar sabor. Se tudo isso parece um pouco complicado, você pode encontrar algumas receitas gratuitas de café da manhã salgado do meu clube de receitas na descrição deste episódio. E eu esqueci de mencionar, junto com a dica número 2, receitas gratuitas de entrada de vegetais também, para te ajudar a colocar isso em prática, porque eu sei que teoria é uma coisa e a gente pode ter boas intenções, mas realmente começar é outra história. Então eu só quero tornar isso o mais fácil possível para você, de verdade. É aí que entram as receitas, então dá uma olhada nelas. Dica número 5. Use qualquer tipo de açúcar que você quiser, todos são iguais. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não quero que você acredite em todo esse marketing maluco sobre açúcar orgânico, açúcar mascavo, xarope de bordo, xarope de agave, mel, etc. Todas essas coisas, seja o açúcar branco comum ou o mel super sofisticado, todas contêm açúcar. Todos eles contêm moléculas de glicose e frutose, e todos vão causar um pico de glicose quando você consumir. Então escolha o que você mais gosta. O mel não é necessariamente melhor para você do que o açúcar refinado. O xarope de agave não é necessariamente melhor para você do que o açúcar mascavo orgânico e não refinado. Como o açúcar que você gosta, porque quando você consome açúcar, é uma decisão de prazer. Não é uma decisão de saúde. É puramente por prazer. Então, mesmo que você esteja comendo algum bolo orgânico, sei lá, à base de mel, não pense que está fazendo isso pela sua saúde. Isso é por prazer. Dica número 6. Prefira sobremesa ao invés de lanche doce. Adoro essa. Sempre que quisermos comer açúcar em algo doce, o que é totalmente ok, de novo, é por prazer, existe um momento melhor e um momento pior para consumir esse açúcar em relação aos nossos níveis de glicose. O pior momento para consumir açúcar pensando nos seus níveis de glicose é logo de manhã, de estômago vazio, ou entre as refeições, também de estômago vazio. Por que essa questão do estômago vazio? Bom, porque quando seu estômago está vazio, qualquer coisa que você comer vai passar pelo seu sistema muito, muito rápido e chegar à sua corrente sanguínea muito, muito rápido. Então, digamos que você ama bolo de chocolate, como eu. Se eu comesse bolo de chocolate logo de manhã, isso causaria um pico enorme de glicose, e junto com esse pico de glicose viria uma queda depois. Essa queda ativa o centro de desejo no nosso cérebro e nos faz querer comer mais açúcar. Então, se eu como açúcar logo de manhã, de estômago vazio, posso ter certeza de que vou passar o dia inteiro com vontade louca de comer doce. E quem é que quer ficar com vontade louca de comer doce o dia todo? Ah, tipo, ninguém. Então, não faça isso. Em vez disso, quando quiser comer açúcar, coma como sobremesa, depois de uma refeição. Então, se eu vejo um biscoito com uma cara ótima, eu compro e como depois da minha próxima refeição. Assim, a comida da refeição que já está no seu estômago vai retardar a velocidade com que o açúcar do doce que você está comendo, seja o biscoito ou o bolo de chocolate, chega na sua corrente sanguínea. Dessa forma, você aproveita todo o prazer do açúcar com menos impacto nos seus níveis de glicose. Hack número 7. O truque do vinagre.
Quando descobri essa ciência pela primeira vez, fiquei bastante surpresa e até um pouco chocada. Pensei, ok, talvez isso seja só mais uma dessas modas estranhas das redes sociais. Mas, na verdade, existem ensaios clínicos muito bons mostrando que uma colher de sopa de vinagre em um copo grande de água antes da refeição pode reduzir o pico de glicose dessa refeição em até 30%, sem precisar mudar o que você está comendo, só adicionando a bebida de vinagre. Então, experimente isso antes de uma refeição que contenha carboidratos, amidos ou açúcares. E o motivo disso funcionar é porque o vinagre contém ácido acético, e o ácido acético é uma molécula muito interessante que desacelera a quebra dos carboidratos no nosso sistema digestivo. Ou seja, mais uma vez, desacelerando a velocidade com que os carboidratos vão da nossa boca para a corrente sanguínea. Esse é o objetivo principal. É exatamente isso que estamos tentando fazer aqui: reduzir a quantidade de glicose que estamos fornecendo ao nosso corpo e diminuir a velocidade com que essa glicose chega à nossa corrente sanguínea com todos esses truques. Agora, qualquer tipo de vinagre funciona. Os mais populares são o vinagre de maçã e o vinagre de vinho branco. Você também pode usar vinagre de arroz, vinagre de cereja, o que preferir. O único que eu recomendaria evitar é o glazzi balsâmico bem charuposo, aquele italiano envelhecido, porque ele tem bastante açúcar, então pode anular os efeitos positivos. Uma pergunta que eu recebo muito é: se eu não quiser beber o vinagre, o que posso fazer? Bem, você pode usá-lo como molho na sua entrada de vegetais, por exemplo. Essa é uma ótima combinação, 2 truques em um. Mas tome muito cuidado com as cápsulas e as gomas. Eu pesquisei bastante sobre isso nos últimos anos porque vocês sempre me pedem uma cápsula para tomar em vez de beber o vinagre. Infelizmente, as gomas e os suplementos de vinagre, no melhor dos casos, não são muito eficazes ou têm pouquíssima ciência por trás. E, no pior dos casos, elas são cheias de açúcar e vão causar um pico de glicose. Estou falando de você, produto de goma de vinagre cheio de açúcar. No entanto, durante minhas pesquisas, eu realmente identifiquei 4 moléculas muito legais que podem substituir o vinagre. Na verdade, são ainda mais potentes do que o vinagre. Essas moléculas são extrato de folha de amoreira, extrato de casca de limão, canela e um monte de antioxidantes que extraí de vegetais verdes e coloquei tudo isso no que chamo de fórmula anti-spike. É uma cápsula que eu desenvolvi, você toma antes da refeição. Ela reduz o pico de glicose da refeição em até 40%. É mais potente do que o vinagre. 100% natural, 100% plantas. Tem mais de 25 estudos clínicos comprovando sua eficácia, segurança, impacto nos nossos níveis de glicose e funciona para todo mundo. Então, se você se interessar por essa alternativa, tem um link para o anti-spike na descrição deste episódio. Dica número 8. Depois de comer, mova-se. O que eu quero dizer com o depois de comer? Mova-se. Bem, cada célula do nosso corpo usa a glicose como energia. Então, se você mexer os dedos, como estou fazendo aqui, as células dos seus dedos vão queimar glicose para conseguir se contrair e fazer esse movimento. Ou seja, quanto mais intensamente um músculo é solicitado a se contrair, mais glicose ele vai precisar para isso. Então, podemos usar isso a nosso favor, e aqui vai a dica. Depois de uma das refeições do seu dia, use seus músculos por 10 minutos, de forma bem simples. Dentro de 90 minutos após o fim da sua refeição, mova-se, levante-se, faça uma caminhada de 10 minutos, limpe seu apartamento. Você pode passear com seu cachorro, você pode lavar suas roupas, você pode lavar a louça. Sim, isso conta. Ah, você pode fazer esse truque super fácil. Então, se você estiver sentado, coloque os pés no chão e depois levante os calcanhares. Eu ia dizer panturrilhas. Você levanta os calcanhares para cima e para baixo. Você está fazendo elevação de panturrilha. E enquanto faz elevação de panturrilha, você ativa um músculo na sua panturrilha chamado músculo sóleo. É bem aqui. E o músculo sóleo é muito bom em absorver o excesso de glicose do seu sangue. Suponha que você está no trabalho e quer fazer esse truque de movimento, mas não quer fazer agachamentos no meio da sala de reunião. Pode fazer isso debaixo da sua mesa. Pode colocar um cronômetro, 10 minutos, até mesmo durante uma reunião. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. E você vai estar ajudando seus níveis de glicose e seu corpo com esse movimento super simples.
Truque número 9. Se quiser beliscar alguma coisa, escolha algo salgado. Então, como mencionei no truque número 6 sobre sobremesa versus lanche doce, a gente realmente quer evitar comer açúcar entre as refeições, porque isso vai desencadear uma montanha-russa de glicose. Então, se você estiver com muita fome entre as refeições, escolha algo salgado. Talvez coma um ovo cozido com um pouco de sal marinho delicioso, talvez um iogurte grego com um pouco de pasta de amendoim sem açúcar, ou até um queijo com torrada. Pense em algo salgado que você goste e escolha isso como lanche, e sempre deixe o açúcar para depois das refeições, se possível. E, novamente, se você quiser ajudar seu corpo a processar esse açúcar ainda melhor e reduzir o pico, a fórmula anti-spike é uma ótima opção, assim como se movimentar depois de comer açúcar. E agora, meus queridos, o truque final, truque número 10. O truque número 10 é: coloque uma roupa nos seus carboidratos. Não estamos falando de camisetas aqui. Estamos falando de toda vez que comemos carboidratos, ou seja, amidos como pão, macarrão, arroz, batata, aveia, etc., amidos ou açúcares. Açúcares são qualquer coisa que tenha gosto doce, desde uma maçã até um bolo de chocolate. Então, toda vez que comemos carboidratos, se comermos eles ampelados, ou seja, sojinhos, eles vão causar um pico de glicose. O que queremos fazer, na verdade, é colocar uma roupa neles, como proteína, gordura e fibras, para reduzir a velocidade com que a glicose desses carboidratos chega à nossa corrente sanguínea. Então, por exemplo, bolo de chocolate. De novo, eu sou apaixonado por chocolate, como você já deve ter percebido até agora. Comer bolo de chocolate sozinho não é uma boa ideia. Mas se você adicionar, por exemplo, um pouco de iogurte grego ao bolo de chocolate, isso vai acrescentar um pouco de proteína e gordura, ou se você colocar 20 amêndoas junto com um biscoito, isso também vai adicionar proteína, gordura e fibras ao biscoito. Isso vai reduzir o pico causado pelo bolo de chocolate e pelo biscoito. Você também pode pensar em adicionar um pouco de frango, legumes e queijo a um prato de macarrão, por exemplo. Isso vai retardar a velocidade com que o macarrão vai se transformar em glicose e com que a glicose vai chegar à sua corrente sanguínea. Então, você pode combinar alguns truques ou escolher quais usar. Por exemplo, se você quiser comer um bolo de chocolate, pode usar o truque da sobremesa, ou seja, comer depois de uma refeição. Talvez você também possa adicionar alguma cobertura ou pode comer em outro momento com uma cobertura por cima. Você pode usar o truque do vinagre, anti-spike. Você pode fazer o movimento, etc., etc. Ou, se hoje, o único que realmente te interessa é o truque de começar pela salada, ou o truque do movimento, ou o truque do café da manhã salgado, comece por onde quiser. Comece por onde quiser, com o truque que mais te chamar a atenção. O mais importante é simplesmente começar, e você vai começar a se sentir muito melhor tão rápido que depois pode adicionar os outros truques. Novamente, se você quiser um resumo rápido dos 10 truques em uma página só, porque eu sei que é muita informação, tem um PDF gratuito na descrição deste episódio. Ah, e me conte como está sendo para você. Tem sido incrível ver todas as suas histórias usando os truques e mudando suas vidas, para que vocês possam viver a vida que querem viver, para que seus sintomas não controlem mais vocês e, finalmente, vocês possam se sentir vocês mesmos de novo. E ao aplicar esses truques, você vai perceber que, à medida que envelhece, sua saúde vai melhorar, não piorar, e isso é realmente incrível. Então, é isso que temos para hoje. Obrigado por estar aqui. Te vejo na próxima.